que às vezes é só o que a gente precisa. Às vezes a coragem está adormecida dentro de nós, e quando o outro chega, gosto sempre de dizer isso, porque o outro tem uma autoridade afetiva sobre nós, então a palavra do outro pesa para nós. Então quando ele nos solicita, tenha coragem. Ele de alguma forma nos recorda que a coragem já está em nós, porque nós não inventamos coragem para viver, não é? Santo Agostinho dizia isso, que Deus só nos pede aquilo que Ele já um dia já nos deu. É devolução. Então, se Deus me pede coragem, é porque ela já está em mim. Só que Deus fala através das pessoas que me cercam. Por isso é tão importante ficar atento às pessoas que nós permitimos acesso a nós. Sim, porque da mesma forma como alguém pode me recrutar coragem, pode me recordar que eu tenho coragem dentro de mim para vencer os meus desafios, eu também posso me cercar de pessoas que me desestimulem ou que me façam esquecer que eu tenho uma coragem. Sempre que nós somos sempre influenciáveis, estamos sempre sob a influência. Por mais maturidade emocional que nós tenhamos, a palavra do outro sempre vai ter uma repercussão dentro de nós. Então, cuidar dessa ambiência afetiva é importante demais, porque Deus vai passar pelas pessoas. É interessante, né? Às vezes nós vemos na Sagrada Escritura as passagens em que os profetas tinham os seus momentos com o Senhor e escutavam o que o Senhor queria que eles fizessem. Nós temos Moisés. Em muitos momentos, ele se retira para ouvir o Senhor. E às vezes fica na nossa cabeça de que Deus fala ao nosso coração sempre de maneira sobrenatural. E por isso que às vezes até gera uma descrença em alguns. Eu nunca escutei Deus falando comigo da mesma forma como a Sagrada Escritura fala que Deus falava com Moisés. Então a pessoa fica desestimulada, né? Porque ela acha que com ela não acontece. Mas não nos esqueçamos que há uma maneira muito natural que Deus tem de falar com a gente. Primeiro, e essa é a mais importante delas, que é quando nós nos calamos e aprendemos a ouvir o nosso íntimo. O mais íntimo. Pode observar. Nós às vezes erramos muito é porque nós nos desacostumamos de ouvir o íntimo. Nós somos muito dispersos, nós temos dificuldade com o silêncio, nós temos dificuldade com a quietude, então nós estamos cada vez nos ouvindo menos. Mas se você parar para ouvir-se, eu tenho certeza que você vai tomar contato com aquilo que você precisa viver. E este é o principal canal por onde Deus nos fala. Sim, eu sou um ser capaz de ouvir o Senhor a partir de mim mesmo. Eu sou o lugar onde Deus habita. Foi o que o Senhor ensinou a samaritana. Mulher, vai chegar o momento que você não precisará ir àquele monte, nem neste, mas que você encontrará o Senhor e viverá uma experiência profunda com Ele, em espírito e em verdade. O encontro de Jesus com a samaritana é definitivo para nós repensarmos a nossa relação com o Senhor. É em mim, é em você que Deus habita. Então, se eu quiser ouvi-lo, basta eu voltar o meu olhar para dentro de mim, que é onde Ele está. Aí você poderia dizer, ai padre, então para que eu vou à igreja, se Ele está dentro de mim? É um ritual, é um andar de fora, só para nos ajudar depois a entrar para dentro, a andar de dentro, por dentro. Então eu vou até a igreja porque lá eu tenho uma ambiência que me favorece chegar ao meu íntimo. E aí vale até o nosso questionamento, né? Será que as nossas missas, será que os nossos templos, será que a conduta que ali se assume é favorável a levar as pessoas a terem um encontro com o Senhor? Às vezes também as nossas igrejas são lugares de tantas dispersões, tanto barulho. Às vezes as nossas celebrações são tão pouco orantes, né?
Às vezes não há espaço para o silêncio, para a quietude. Temos dificuldade com isso. Pois é, mas eu vou à igreja, ou eu entro dentro de um lugar mais tranquilo, né? Eu pessoalmente gosto muito de igrejas vazias. É a oportunidade que eu tenho de fazer isso que eu estou dizendo para vocês. Eu entro dentro de um lugar santo, que me faz voltar ao lugar santo que eu sou. Porque às vezes, quando nós nos esquecemos de que o Senhor está em nós, nós ficamos procurando Ele de fora. E quem procura de fora, não vai encontrar. Porque o Senhor está dentro de nós. Aquilo que está de fora pode nos ajudar ou pode prejudicar esse encontro. Então, se eu entro dentro do meu quarto, com o desejo de estar a sós com o Senhor, eu vou conseguir. Porque é o meu desejo que faz a diferença. Não adianta eu entrar dentro da igreja, se eu não estiver com o desejo de estar com o Senhor, se eu não estiver com disposição de encontrar-me com o Senhor, nada vai acontecer. Então, quando você entra dentro do seu quarto, quando você se retira, quando você faz exatamente quando Jesus ensinou os discípulos, quando quiseres orar, entra no teu quarto, silencia o teu coração, volte o olhar para dentro de você, perceba a maneira como você está vivendo, questione-se, seja capaz de olhar para as peças do seu jogo, que é a vida, onde você erra, quais são as suas fraquezas, quais são os comportamentos que reforçam essa fraqueza, quais são as atitudes que lhe fortalecem para vencer essa fraqueza. Então tudo isso é um exercício de vida interior. Às vezes um livro, uma leitura espiritual, por exemplo, é sempre bom ter ali do lado da nossa cama, para ser o último pensamento do dia. Às vezes nós ficamos com a televisão ligada, a gente assiste tanta coisa pesada, tanta coisa ruim. A gente vai dormir com uma poluição, sabe? Uma poluição de informações ou de cenas pesadas. É claro que o nosso sono vai ficar influenciado por tudo isso. É tão bom quando a gente tem o hábito de deixar para Deus o último momento do dia. E depois o primeiro também. Não é que você ao longo do dia não vai se recordar dele. Claro, eu pessoalmente me recordo de Deus o tempo todo, porque a minha experiência com Ele passa pelas situações. Eu aprendi assim com a minha mãe. Que Deus pode ser percebido e encontrado em todos os lugares, em todas as pessoas. Porque assim como eu guardo o sagrado, o outro também guarda. Então essa é a primeira via pela qual Deus fala comigo. Pela minha inteligência, pelo meu coração, pelo meu bom senso. E para isso eu preciso voltar os olhos para dentro de mim. E a outra via é através da pessoa que também o tem, que me ama, que quer o meu bem e que às vezes está vendo melhor o panorama da minha história, porque está de fora. Não tem os mesmos impedimentos que às vezes eu tenho. Sim, porque eu na lida com os meus problemas, eu tenho alguns impedimentos emocionais, afetivos, psíquicos, que o outro não tem. Então às vezes ele tem uma melhor percepção daquilo que eu estou vivendo. Mas aí também há um perigo de você se deixar influenciar pelo outro e você fazer o que o outro quer. Não se preocupe. Toda vez que a verdade que nos chega pelo outro cai dentro do nosso coração, a gente bate o carimbo da confirmação. Aí você sente paz. Toda vez que você percebe que o que o outro disse quebrou uma parede dentro de você e você entendeu aquilo, de repente é a confirmação que Deus está te dando de que aquele é o caminho certo. Se o que o outro falou não foi confirmado dentro de você pela ação do Espírito, mais cedo ou mais tarde aquilo vai embora. Agora, quando há confirmação, quando Deus de fato passa pelo outro, porque ele não teve condições de falar diretamente com você por causa dos seus impedimentos, a confirmação nos chega.
Igual quando a gente faz uma compra no cartão de crédito e o bendito do celular na hora, né? Troça aquele negócio rápido, né? Boa noite, Cristian. Dá um desespero na gente, não dá? A mocinha acabou de passar lá e já apitou no seu celular dizendo que a compra foi aprovada. Para cobrar da gente, é uma pressa que não dá nem... Na vida espiritual acontece a mesmíssima coisa. Quando você, por causa das suas dificuldades, dos seus impedimentos, não teve condições de ouvir o que o Senhor precisava lhe dizer, Ele vai lhe falar através de outro. Só que você vai perceber que o que o outro está dizendo é verdade. Aí existe a confirmação, igual o celular que apita com o cartão de crédito, com a compra feita. E você, opa, é isso mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque me alertou através dele. Eu tenho algumas pessoas que fazem isso comigo. E eu fico muito atento. Sempre que eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu costumo procurar essas pessoas. Partilho. E às vezes pode pensar, é padre, é freira. Não. São amigos. Amigos que têm um acesso a mim diferente. Pessoas que têm uma percepção e às vezes nem tenho tanto convívio. Engraçado isso, né? Não são pessoas muito do meu convívio, mas são pessoas que têm um acesso à minha verdade e ajudam a esclarecer aquilo que para mim às vezes é nebuloso. E é interessante a gente identificar que às vezes essa coragem que nós precisamos colocar para fora, volto a dizer, a gente já tem. Deus já nos deu tudo que a gente precisa fazer para viver. Deus já nos deu tudo aquilo que nós, toda a munição necessária para bem viver já nos foi dada. Mas às vezes eu estou esquecido que eu tenho. Então o outro me recorda, com uma palavra que me diz, com um conselho que me dá, com um alerta que me faz. Sobretudo quando você percebe que o outro não tem interesse. Porque é interessante isso também. Às vezes na nossa convivência, por causa do excesso de proximidade, o amor desordenado, ciumento, o outro pode querer dizer o que ele quer que você faça. Mas volta a dizer, não confirma dentro do coração de a gente. Sim, porque o outro, da mesma forma como eu posso também querer influenciar alguém a partir dos meus interesses. Sim, os meus interesses são machucados pelo meu pecado. Eu posso muito bem querer mobilizar, manipular, para que o outro faça o que eu quero, o que eu acho que é justo, correto. Se eu estou movido pelo meu desequilíbrio, pelo meu ciúme, pela minha desordem emocional, Deus não confirmará isso no coração do outro. Então eu identifico isso. Às vezes aquela pessoa vem, me diz alguma coisa que até me desagrada no primeiro momento, mas aquilo vai caindo dentro do meu coração e Deus vai confirmando. É assim. É assim. E essa coragem que eu tenho, que eu preciso trazer à tona, às vezes é o outro que me lembra. É o outro que me lembra que eu posso, que eu devo, que eu tenho condições para isso. Sim, porque às vezes nós vamos ficando tão machucados pela vida que nós vamos nos esquecendo do que nós podemos, deste poder de Deus que está em nós. Minha gente, é lamentável que às vezes nós tenhamos anos e anos e anos de caminhada dentro da igreja, dentro de uma vida espiritual, e a gente ainda não se sinta fortalecido para os desafios da vida. Estamos esquecidos do poder que há em nós. Eu sempre digo isso. Olho para a minha experiência pessoal. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vivo, não. Eu preciso recrutar diariamente as convicções que me fortalecem, que me dão o direito de ser quem eu sou, de batalhar pelo que eu batalho. Ah, mas às vezes eu me esqueço. Às vezes eu me esqueço e parece que tudo parece estar ruindo ao meu redor. É a hora que eu preciso voltar os olhos para dentro de mim, reconhecer-me,
voltar a andar os caminhos de dentro que eu desaprendi de andar. Sim, porque com essa vida de muitas demandas, se tem uma coisa que cai justamente no esquecimento, é o andar os caminhos de dentro. A gente vai ficando muito disperso, muito solicitado o tempo todo, solicitado para isso, para aquilo, e esse excesso de correria, excesso de trabalho, excesso de atividade, não facilita a vida espiritual. Então eu preciso lembrar a coragem que eu tenho. Mas para lembrar essa coragem, eu preciso ficar a sós com o Senhor. Pode ser que você esteja se identificando com o que eu estou falando. Pode ser que hoje você também esteja pensando, a partir do que eu comecei a lhe dizer, naquilo que você precisa recrutar dentro de você, para que você dê conta das suas dificuldades, das suas lutas, que não são diferentes dos outros não, viu? Se você vai conversar por aí, você vai ver que nós estamos sofrendo pelas mesmas causas. Mas por que aquela pessoa consegue melhores resultados? Porque talvez ela esteja mais atenta aos poderes que ela tem, à força que o Senhor deixou nela. Mas o Senhor deixou em você também a mesma coisa. Deus é justo. Os dons, Ele pode até dar dons diferentes, né? O Christian sabe tocar esse piano maravilhosamente bem, eu não sei. Mas em se tratando de virtudes espirituais, para todos nós recebemos os dons necessários para viver bem. Só que às vezes nós não executamos, nós não praticamos. Quem disse que você não tem paciência? Tem sim. A paciência está dentro de você, mas pode ser que você tenha sido educada de um jeito que você não aprendeu a recrutar a sua paciência. Não é? Quantas coisas nós deixamos de aprender, deixamos de exercitar, porque não fomos estimulados. Sim, aí passa pela educação que nós tivemos, pelas negligências dos nossos pais, que ainda que eles não quisessem, eles erraram. Eu sempre digo isso. Para compreender o adulto de hoje, você precisa voltar os olhos para a criança. Às vezes o adulto hoje, ele está vivendo sob as regras da criança, que não foi curada, que não foi incentivada, que não foi amada o suficiente. Então, os dons necessários para a gente viver bem, Deus nos deu. Mas Ele também passa por aquilo que as pessoas fazem com a gente. Ele também depende, né? É interessante dizer isso, né? Que Deus depende das nossas mães, dos nossos pais, para nos educar. Sim, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Por que Jesus teve que ter uma família? Ele era Deus. Por que ele precisava ter pai e mãe? Porque Deus não queria retirar o seu filho da regra natural da vida. Sim, aquele menino precisava ser educado. É Deus, mas é tão interessante a gente pensar que ele assumiu características de São José, que ele assumiu algumas coisas da personalidade de Nossa Senhora. Sim, eles tiveram influência sobre ele. Sim, Jesus também passou pela experiência de receber limites. Os pais colocaram limites. Jesus aprendeu uma profissão. Jesus aprendeu a profissão do pai, que era a tradição daquele tempo. O pai ensinava o ofício ao filho. Mesmo sendo ele Deus, ele passou pelo processo humano de receber influências. Estava lá entre os doutores da lei, discutindo com eles, certamente já colocando em questão aquilo que ele ouvia da religião tradicional de seu tempo, com aquilo que ele sabia sobre seu pai, sobre a maneira como o pai nos ama, e que vale até os dias de hoje. Uma reformulação lindíssima, uma ressignificação de Deus na história, de Deus nas religiões. O discurso de Jesus serve para todos os lugares, para todos aqueles que honestamente buscam o Senhor.
ainda que deem outro nome para ele. Por quê? Porque Jesus abre, escancara o coração misericordioso do Pai. Ele quebra todo aquele legalismo que até então dava às pessoas religiosas o direito de desprezar outras por causa de suas fraquezas. Um discurso religioso que dava o direito de que os religiosos se sentissem melhores do que os que não eram. Então, quando Jesus escancara o coração do Pai, nós aprendemos de forma definitiva que Deus é amor, que Deus é abraço, que Deus é justiça, sim, mas que antes de ser justiça, Ele é misericórdia, porque Ele abraça. Somente depois Ele vai encaminhar as mudanças. Então esse Jesus também foi educado por um homem e por uma mulher. Sim, nós somos, e nós recebemos as influências dos nossos pais, que podem prejudicar ou podem facilitar você acessar, nós acessarmos a coragem no momento em que nós precisamos dela. Então, toda vez que eu recebo as influências, alguma coisa repercute dentro de mim. Por isso precisamos ficar tão atentos a quem nos influencia, a quem nós estamos dando ouvidos, o que estamos lendo, o que estamos vendo, o que estamos permitindo que venha influenciar o nosso jeito de ser, de sentir e de pensar.